Olá pessoas, sejam bem-vindas ao mundo infinitesimal das derivadas. Irei te explicar as derivadas partindo de uma coisa mais básica até o ponto de usar um super zoom para ver isso melhor. E antes de fato de começar a falar de derivadas, vamos dar um passo atrás e falar de retas secantes. Então bora falar de retas secantes. Uma reta secante é uma reta que passa por dois pontos. Lembrando que toda essa linha aqui, que eu desenhei, representa a função. Então, eu escolhi dois pontos. O primeiro ponto, esse ponto aqui, em que x, já que essa reta aqui é toda do x, em que x é igual a a, e a altura dele aqui vai ser f de a. E também escolhi um outro ponto aqui aleatório, que é o x, f de x, a coordenada desse ponto aqui, x. Do mesmo modo, a coordenada do outro ponto, vamos escrever aqui. Bem, e lembramos que a reta secante, ela passa por dois pontos. Então, com esses dois pontos nossos, bora passar uma reta secante aqui e vamos prosseguir. Acabamos de traçar a reta secante nesses dois pontos. E uma coisa muito importante é calcular a inclinação dessa reta. Lá no ensino médio, pode ser que você tenha visto sobre a inclinação da reta secante, C, seria a tangente desse ângulo bem aqui, seria a tangente no caso de θ. E quem é a tangente? A tangente, basicamente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Uma outra forma que pode ser que você tenha visto é sobre que a inclinação dessa reta secante no caso, é a variação de y sobre a variação de x. Na verdade, as duas dizem sobre a mesma coisa. Ambas falam sobre a inclinação dessa reta. Por que ela vai ser tão importante? Porque a inclinação de uma reta, na verdade a reta tangente, vai ser a nossa derivada. Então é muito importante a gente estudar as inclinações aqui. Mas antes de chegar na derivada, vamos falar um pouco de retas secantes. E vamos ver como isso vai chegar nas derivadas. Bem, o cateto oposto aqui, oposto ao ângulo, que no caso vai ser essa distância aqui. E como escrevemos essa distância, esse cateto oposto? Ou como você quiser falar, a variação de y. A variação de y é o y inicial, lembrando que o y se encontra aqui, nesse eixo. Então seria o nosso y final menos o y inicial. Bem, então vamos escrever isso. Que no caso vai ser a f de x menos o y inicial, que é a f de a. E a variação de x... E quando a gente calcula isso, temos a inclinação dessa reta aqui. Uma outra forma você pode ter visto, que seria basicamente o y final menos o y inicial, x menos a. Mas por que eu escrevi dessa forma aqui? Porque o y, como você pode ver aqui, ele está em função de x. Então, por isso que eu escrevi dessa forma aqui. E já se acostume a escrever assim. Para quem não entendeu ainda, essa distância bem aqui vai ser a diferença entre eles. Se trata da variação. Bem, sabendo disso, agora chega a hora de falar de derivadas. E como eu falei antes, a derivada é a inclinação da reta tangente em um ponto. Mas como calcular a inclinação em exatamente um ponto? Se tentarmos de maneira convencional, tentar calcular a inclinação, que no caso seria dessa reta aqui que passa por esse ponto, que chamamos de reta tangente, qual é o nosso grande problema aqui? Perceba que f de x é a mesma coisa que f de a, só temos uma coisa, né? Então vamos substituir isso daí para ver no que dá. E qual o grande problema que a gente encontra? Você percebe que em cima, já que eu estou subtraindo coisas iguais, já que eu estou pegando uma coisa e subtraindo por ela mesma, isso dá zero, é como se fosse 1 menos 1, vai dar zero. E a mesma coisa acontece no denominador. E para você que está mais ligado, 0 sobre 0 é uma indeterminação. E o resultado disso é que a gente não concluiu nada. Chegou em nenhum lugar, chegou em uma coisa indeterminada, não tem como determinar nada. E qual vai ser o nosso grande truque aqui? Lembrando que eu vou considerar que você já conhece os limites, já que você tem uma aula de derivadas e está um pouquinho mais avançada. Qual vai ser nosso grande esquema aqui? Seria muito bom se a gente conseguisse pegar um ponto de x cada vez mais perto de a. Quanto mais perto, melhor será a nossa inclinação. Mais ela vai se aproximar da inclinação
no ponto A. E agora imagina o seguinte, imagina você conseguir aproximar x de A, tipo, aproximar muito, mas muito, isso infinitamente. Se a gente conseguisse essa proeza, basicamente, a gente conseguiria calcular a derivada naquele ponto A. A gente conseguiria calcular a derivada nesse ponto A. E qual vai ser nosso grande recurso aqui? Para você que tá ligado em limites, já sabe o que vamos fazer. Olha só, e o que eu vou fazer basicamente... E o que eu quero? Eu quero que o x se aproxime cada vez mais de A. Só pelo fato de escrever isso, estamos falando que x se aproxima muito. Isso infinitamente. É tão perto, mas tão perto. É quase um x igual a A. É muito perto de A. Isso é um pequenininho diferente de A. E observe só o que a gente tem aqui. Basicamente, estamos calculando a derivada em um ponto. Estamos calculando a inclinação em um ponto. E isso só será possível por causa do limite aqui. Porque ele faz x se aproximar muito de A, em que podemos considerar que a gente está calculando a inclinação nesse ponto A. Tem uma forma muito massa de ver isso, e eu vou te mostrar agora. E uma forma muito massa de ver isso seria que basicamente a derivada é um super zoom. Mexendo. Temos aqui a nossa função, é a função genérica que eu peguei. E o que significa isso? O que vamos fazer aqui? A derivada é um super zoom. Essa reta pontilhada preta é a reta tangente. E a derivada seria basicamente um super zoom, cara. Um super zoom. Olha isso, imagina um super zoom. E o mais engraçado disso é que isso ocorre infinitamente. Não podemos... É até difícil de imaginar. Eu imagino como que deve ser. É basicamente dar um super zoom. E olha só que massa. E depois daquele super zoom, que na verdade ocorre infinitamente, temos esse ponto aqui, a coordenada dele é x. E o do nosso ponto A, que é o nosso ponto de interesse, a coordenada dele é o ponto A. E aí, então depois daquele super zoom, é o mesmo procedimento aqui. Temos o triângulo aqui, é como se a derivada desse um super zoom. E usasse trigonometria básica. Já que essa altura aqui, se você for ver lá no gráfico, vai ser f de A. E A do ponto de x vai ser a f de x. E no ponto é a mesma coisa, que vai ser x e vai ser A. Ou seja, demos um super zoom e usamos trigonometria básica. Mas isso só foi possível porque a gente tinha nosso garoto bem aqui, ó. Aqui temos o limite. E por causa desse limite, temos aquele zoom todo para usar uma trigonometria básica e calcular. E cara, essa aproximação aqui, como eu te falei, e essa aproximação aqui que eu te falei, e como eu te falei, essa aproximação aqui, cara, é infinita. Ou seja, x é muito difícil dizer isso em palavras, porque é até difícil pensar. Então, resumindo o que a gente fez, a gente pegou um ponto fixo A, poderia ser um 2, um 3, e pegou um ponto x. E o que a gente fez foi x se aproximar muito de A, mas muito mesmo. E isso só foi possível por causa dos limites. O limite tornou isso tudo possível. E cara, se você for ver essa reta bem aqui, ó, essa reta aqui, ela é basicamente a reta tangente. Na verdade, é uma aproximação tão grande que a gente pode falar que é a reta tangente, que vai ser a inclinação da reta tangente. Ou seja, quando a gente calcula esse limite aqui, a gente está calculando a inclinação da reta tangente, cara. Essa é a grande magia. E como eu falei, a inclinação da reta tangente, ela é a derivada. E uma forma de escrever isso seria a derivada da função, só que no nosso ponto A, né? Então essa é a derivada. E escrevemos a derivada de uma função com essa notação aqui, a função e esse tracinho aqui, ou aspas, que no caso queremos no ponto A. Então, quando você calcula esse limite aqui, você está calculando a derivada da função nesse ponto A. Em outras palavras, você está calculando, a gente desenhou aqui a nossa reta tangente, que é a reta que toca em apenas um ponto, no caso nosso ponto A. E por causa dos limites, temos o poder de calcular a inclinação dessa reta tangente. Chamamos isso de derivada. Derivada é a inclinação da reta tangente em um ponto. No nosso caso é o ponto A. Então quando você calcula esse limite, acabou, você encontra a inclinação da reta tangente. Você encontra a derivada da função nesse ponto A. Bem, espero que tenha ficado claro. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui. Se puderem ajudar no like, no comentário, me falar se gostaram. No início o feedback é muito importante para saber o que eu tenho que melhorar, já que é o início, tem muita coisa a aprender ainda. Eu conto com o feedback de vocês, se tenha ficado claro. Se houve alguma dúvida, comente. E vejo vocês no próximo vídeo.